Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E o governo Lula liberou mais de 700 milhões de reais em emendas parlamentares em um único só dia. O montante é quase o dobro do valor distribuído em 4 meses pelo Planalto. Com a disponibilização de recursos, Lula tenta garantir uma base de apoio no Congresso Nacional. Esse é o maior valor já distribuído em apenas um dia desde o início do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 700 milhões de reais também representam 58% de todo o montante encaminhado até o momento. A distribuição dos recursos beneficiou os principais partidos aliados do presidente. O PSD ficou com 143 milhões de reais, o PT com 136 milhões, o MDB com 91 milhões e o União Brasil com 75 milhões de reais. Deste grupo, contudo, somente o PT se manteve fiel a Lula. Fidelidade esperada durante a votação do decreto que alterava o marco do saneamento. Trechos da proposta do governo foram derrubados pela Câmara na semana passada, na primeira derrota sofrida pelo Executivo no Congresso desde a posse do petista. Apesar de somarem 142 deputados, PSD, MDB e União contribuíram com somente 8 votos favoráveis às mudanças defendidas pelo Planalto. A Polícia Federal realiza hoje a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram ou fomentaram os atos extremistas de 8 de janeiro nas sedes dos 3 poderes em Brasília. Os agentes cumprem 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Foi determinado o bloqueio de bens, ativos e valores dos investigados até o limite de 40 milhões de reais para a cobertura e ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público. A ação está em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e de pessoas capturadas e foragidas. E olha só, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar diretores do Google e do Telegram no Brasil. Eles são suspeitos de participar de uma campanha de desinformação contra o projeto das fake news. O pedido é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. Ela sugere, como primeiras medidas, a intimação de executivos das empresas e uma perícia em todas as publicações contra o projeto de lei impulsionadas por iniciativa das próprias plataformas. O caso está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal e deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. O pedido ocorre após o presidente da Câmara, Arthur Lira, acionar a PGR com uma notícia crime afirmando que as duas empresas têm realizado contundente e abusiva ação contra a aprovação do PL das fake news. Moraes determinou ao Telegram a exclusão de uma mensagem enviada aos usuários contra o projeto. Já no início do mês, o Google foi obrigado pelo governador a marcar como publicidade um material que criticava o projeto. Questionadas sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República, as empresas ainda não se manifestaram. E olha só, quem usa o transporte por aplicativo deve se preparar. Os motoristas agendaram uma paralisação em todo o país na próxima segunda-feira. A greve está sendo convocada pela Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil, a FEMBRAP, e pela Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP. A expectativa de adesão é de 70% dos mais de 2 milhões de motoristas ativos do país.
A categoria reclama da comissão que é cobrada pelas plataformas. O valor chega a representar 60% do preço cobrado em algumas corridas. O valor repassado para o motorista segue congelado desde meados de 2015 e 2016. Em publicações nas redes sociais, Eduardo Lima de Souza, presidente da AMASP, afirmou que os usuários dos aplicativos podem ter dificuldade para conseguir um carro na segunda-feira. E quem conseguir deve se preparar para pagar mais caro devido à tarifa dinâmica. A previsão é que a paralisação dure 24 horas. E nos destaques internacionais, olha só, uma van que transportava cilindros de oxigênio explodiu hoje em Milão. De acordo com as autoridades, o incidente, que provocou uma grande fumaça preta, destruiu aproximadamente 12 veículos que estavam na rua. Moradores e turistas da cidade italiana se assustaram com o incidente provocado por uma van que transportava cilindros de oxigênio. De acordo com as autoridades, mais de 10 carros que estavam no local foram destruídos. Apesar da explosão e da grande fumaça preta que se formou na região de Porta Romana, apenas o motorista da van sofreu queimaduras leves. O Corpo de Bombeiros investiga a causa exata da explosão, mas o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, descartou a hipótese de um ataque deliberado. Edifícios nas imediações foram evacuados, incluindo uma escola, enquanto danos foram relatados em uma farmácia próxima e em 2 apartamentos. Os incêndios florestais no Canadá têm aumentado com as recentes mudanças climáticas. Milhares de pessoas já precisaram deixar as suas casas por causa da velocidade em que as chamas têm se espalhado. Vegetação seca, recorde de temperatura e ventos fortes. Esse acúmulo de fenômenos explica por que Alberta, no oeste do Canadá, está experimentando incêndios florestais de uma magnitude sem precedentes este ano. A extensão dos incêndios e seu aparecimento antes do normal ilustram os impactos da mudança climática, dizem os cientistas. Devido à sua localização geográfica, o Canadá está esquentando mais rápido que o resto do mundo. Esses fenômenos, portanto, estão cada vez mais propensos a se repetirem com frequência. No total, já foram queimados 390 mil hectares. Isso é 10 vezes mais que um ano normal, disse Danielle Smith, primeira-ministra de Alberta, onde foi declarado estado de emergência. Quase 30 mil pessoas receberam ordens para deixar suas casas, enquanto centenas de bombeiros trabalham para controlar as chamas. A grande maioria dos incêndios ocorre por ação humana, produzida por cigarro, fogueiras que não foram apagadas adequadamente e, às vezes, atos mal intencionados. E antes de encerrar, olha só, o Google anunciou a abertura do ChatBart, concorrente do ChatGPT, apoiado pela Microsoft para 180 países em inglês. A empresa vai fazer a integração dessa tecnologia a várias outras plataformas, inclusive a ferramenta de buscas online. O lançamento em novembro do ChatGPT, projetado pela empresa californiana OpenAI e financiado principalmente pela Microsoft, deu início a uma corrida frenética pela inteligência artificial generativa, que é mais criativa, capaz de gerar textos, imagens e até obras de arte, em vez de simplesmente analisar ou agir com base nos dados existentes. O Google respondeu ao lançamento do ChatGPT com o BART, aberto ao público de forma limitada em março. Atualmente disponível apenas em inglês, o novo chatbot em breve poderá conversar em 40 idiomas. Espera-se ainda que se torne multimídia, ou seja, que possa integrar imagens às perguntas e respostas dos usuários. A empresa também mostrou como a busca online irá mudar gradualmente, com respostas escritas para as perguntas dos usuários acima dos links tradicionais e a possibilidade de interagir com a interface, solicitando esclarecimentos, por exemplo. O novo Google estará disponível nas próximas semanas e a empresa abriu uma lista de espera na qual os usuários podem se inscrever para utilizá-lo em algumas semanas. Que loucura, hein? A tecnologia está evoluindo muito rápido. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.